Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o problema de mercenários que foram lutar na Ucrânia. Eu vou mostrar para vocês algumas prisões que já aconteceram, as legislações às quais essas pessoas são submetidas e analisar as tendências aí que não são muito boas para quem lutou nessa guerra, né, sem a devida proteção legal. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinas, militar da Reserva da Marinha. Esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militar, estratégicas e geopolíticas. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, pessoal, o nome desse cidadão que aparece aí na foto é Ángel Cárdenas Montilla. Ele foi lutar na Ucrânia, né? E ele recebeu, ele seguiu um anúncio que ele viu no TikTok e ele foi capturado pelas forças da Rússia, né? E ele está sujeito agora a uma pena de 15 anos de prisão. Mas não é só esse caso, tem mais alguns. Esse caso aqui também, né? A Venezuela, ela está extraditando 2 colombianos que lutaram pela Ucrânia. E esses sujeitos, essas pessoas aí estavam voltando da Polônia, não sei por que passaram pela Venezuela, foram presos e agora já não sei se já chegaram na Rússia ou se estão a caminho, mas o destino deles provavelmente vai ser esse daí. Bom, a gente precisa olhar algumas coisas, pessoal, que são muito importantes nessa história toda, tá? São os desdobramentos. Na verdade, eu e o Dr. Rodolfo Laterza, ele vai fazer uma live agora na quarta-feira, dia 4 de setembro, aqui para esclarecer mais o caso. O Laterza é grande conhecedor, presidente da DEPOL do Brasil, grande conhecedor do assunto, tem experiência internacional muito grande, é delegado de polícia, conhece muito o assunto, é um dos maiores especialistas do Brasil. Ele vai aprofundar mais, você já leve as perguntas para ele. Mas eu preciso fazer um adiantamento, porque a gente consegue falar tudo na live. Bom, o que está acontecendo é o seguinte: em primeiro lugar, a gente tem que olhar a Convenção de Mercenários das Nações Unidas, né? Porque o pessoal acha que o mercenário está protegido por Convenção de Genebra, etc. Não está, né? Diversos países são signatários dessa convenção. Vamos dar uma olhada por cima, depois o Rodolfo esclarece mais, mas depois eu quero primeiro mostrar para vocês como é que é essa legislação, depois colocar os desdobramentos a que as pessoas estão sujeitas, inclusive muitos brasileiros. Acompanhe conosco. Essa daqui é a Convenção das Nações Unidas, né, contra o recrutamento, uso, financiamento e treinamento de mercenários. Depois eu vou deixar os links aqui, vocês dão uma olhada. Ela tem diversos artigos, ela especifica o que é o mercenário, né? Como a pessoa é enquadrada na situação de mercenário. São vários enquadramentos aí, tá? E os crimes aqui que eles podem vir a cometer. Agora eu vou colocar os países que assinaram essa convenção da ONU aí. Olha, gente, são muitos os países, tá, que assinaram essa convenção. É uma quantidade muito grande de países que repudia essa profissão. Agora, a gente tem que olhar uma outra coisa. O problema não é só os países que assinaram, né, a convenção aí condenando o mercenarismo. Tem um outro problema sério. Porque o que acontece é o seguinte: essas pessoas que foram presas na Ucrânia, ou que foram extraditadas, né, de outros países, porque a Venezuela é o primeiro, eu já tinha avisado que isso ia acontecer, vão acontecer outros casos. Elas estão sujeitas às leis da Federação Russa quando chegarem lá. Então, o que vai acontecer? A Rússia tem uma página só de mercenários. Ela elencou todo mundo, tem nome de muito brasileiro lá, vivos e mortos. O que acontece? Pessoas vão ser julgadas, provavelmente serão condenadas à revelia, né? Provas não faltam. Por que não falta a prova? Porque o cara chega no país dele, ele vai em podcast, ele grava no Instagram, ele grava no TikTok, ele faz um monte de coisa, produzindo prova contra si mesmo. Lógico que muitas dessas coisas chegam à promotoria da Rússia, né? É feita uma tradução juramentada lá e as provas ficam contra o cidadão. É expedido mandado de prisão. O cara continua aí tranquilo,
no Brasil, na Colômbia, onde quer que seja. Um belo dia, essa pessoa vai viajar para um país que tem um acordo de extradição com a Rússia. Foi o que aconteceu nesse caso aí, pousaram da Venezuela. E aí a pessoa acaba sendo deportada, né? Vou mostrar aí a situação de extradição, de acordo de extradição com a Rússia. Acompanhe conosco. Olha, aqui tem o seguinte, a Rússia assinou a Convenção Europeia de Extradição de 1957, a Convenção de Minsk de 1993, né? Então, muitos estados da antiga União Soviética, né, permanecem aí com acordos com a Rússia. A Lituânia, a Letônia, esses daí dificilmente vão cumprir. Estônia, mas Quirguistão, Azerbaijão, Moldova, Albânia, Argélia, Bulgária, Hungria, Vietnã, Grécia, Iraque, Irã, Espanha, Índia, Itália, Iêmen, Canadá, Chipre, China, Coreia do Norte, Cuba, Mongólia, Polônia, Romênia, Tunísia, Finlândia, Argentina, Indonésia, Namíbia, Zimbábue e outros. A lista completa inclui mais 65 países e o trabalho diplomático continua. A questão toda, gente, é o seguinte, né? Eu acho difícil um país hoje da União Europeia extraditar um mercenário para a Rússia. Porque nós temos que lembrar também o seguinte, como essa guerra ainda está quente, muitos dos casos ainda não foram abertos. Isso vai levar anos. A gente tem que lembrar que tem nazistas sendo processados até hoje. A Segunda Guerra Mundial acabou faz quase 80 anos. Então, esse pessoal que lutou, né, foi o mercenário da Ucrânia, olha, o conselho é toma muito cuidado para onde você vai viajar, principalmente se for um país do Oriente Médio, da África, alguns países da América Latina, leste da Ásia, então esquece, Vietnã, China, não pise aí, porque vai dar problema. Certamente você vai ter um problema mais cedo ou mais tarde. Hoje é tudo informatizado. Né? Hoje é tudo informatizado. Você pisa antes do avião pousar, já estão sabendo que você está chegando, meu amigo. E outra coisa que eu falo pro pessoal, para de produzir prova contra si mesmo. Você vai na rede social, você fala lá que você fez isso, você fez aquilo. Isso é uma prova contra você. É uma assunção de culpa. E a justiça de países que nem a Rússia, a China, ela não é tão leniente quanto a nossa. Você produzir uma prova dessa, depois para você se livrar ali vai ser complicado. Então, a situação funciona dessa forma. É aberto um processo na Rússia, você é condenado à revelia, porque você não está ali, e é expedido um mandato internacional. O mandato fica lá, você nem sabe que aquele mandato está rolando. Pelo dia você vai viajar, você vai fazer turismo aí no Emirados Árabes, no Catar, onde quer que seja aí, ou a situação da Europa muda, você vai para a Espanha. Eu lembro que teve um caso de um argentino, né? Estava envolvido em tortura aí, foi passar as férias na Espanha, ficou por lá. O ex-presidente Pinochet do Chile foi se tratar na Inglaterra, quase ficou preso ali 1 ano, ficou em prisão domiciliar 1 ano. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa situação ela não vai recuar. Eu acho que é uma situação que só vai piorar com os próximos anos. Então, os 2 conselhos que nós deixamos aqui para os inscritos para o Norte da Guerra. Se você está com intenção de ir lutar na Ucrânia, pensa 2 vezes. Isso vale também para quem vai lutar na Rússia. Toma cuidado, porque vai ter problema mais cedo ou mais tarde. A Ucrânia também deve expedir mandatos. Mas se você está pensando em lutar numa guerra que não é sua, deixa a cabeça esfriar. Você pode ter problema pro resto da sua vida. E para quem já esteve nessa situação, evite produzir provas contra si mesmo. Para de postar essas coisas, para de fazer essas entrevistas bombásticas. Se você já fez, apaga, meu amigo, porque você seguramente vai ter problemas com a justiça no futuro. É o que eu digo sempre, o Brasil não extradita nacionais. Aqui dentro você está seguro. Aqui dentro você está seguro. O problema é quando você sai do Brasil. A gente não sabe, hoje em dia a situação política internacional está muito volátil. De repente um país que não tem, né, um acordo de extradição com a Rússia de manhã, passa a ter de noite. Bom, gente, na nossa lista de desejos que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte, os livros entregues pelo sistema de entregas da Amazon chegam de forma bastante rápida, tá? Mas se você é
daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, né? Os temas bastante atualizados e vão dar um quadro muito claro para vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.